Boa tarde, amigos do Face, amigos assentados. Vídeo de número 6 de 74. Eu estou com um companheiro assentado aqui. Eu solicitei a ele que expôsse as suas reclamações aqui, segundo ele, perante o ITESP, né, que está aguardando aí algumas respostas, e eu vou começar a entrevista com ele. Por gentileza, qual que é o seu nome completo? Hélio Pereira Silva, apelido Carley. Aqui nós estamos no assentamento Guarani. Qual que é o número do lote? 40. Município de Sandovalina, né? Sandovalina. Quanto tempo o senhor está assentado, senhor Carley? Há 14 anos. 14 anos. Você me falou que tinha várias reclamações sobre a presteza, a atenção do ITESP aqui em relação a toda a comunidade. Qual é a reclamação e qual é a sua opinião em relação à atuação do ITESP hoje? Ô Mauro, a preocupação da gente mais é a seguinte, é a incompetência do ITESP. Além da incompetência, a falta de verdade que eles atuam. Nesse assentamento nós não temos assistência, nós temos perseguições, né? Desde 2007, quando eu, através dessa baixa assinada, fiz um documento pedindo ao ITESP mais assistência e também para que montasse uma sindicância no assentamento, para que a gente tivesse consciência que não teria havido desvio em alguns financiamentos que veio na área de moradia pelo INCRA em 2005, aí daí para cá começou a perseguição, e o ITESP persegue muito, através do GTC de Teodoro. E o que dava a entender que a gente é que a ouvidoria do ITESP é muito fraca, porque é o seguinte, o que eu estava pedindo é uma coisa simples, como eu pedi uma sindicância, que o meu nome fosse envolvido nessa sindicância, pois eu fiz parte da comissão de energia, eu fiz parte da comissão de moradia pela Caixa, e eu queria que meu nome fosse junto, mas que o nome da comissão técnica fosse investigado. Porque então não houve essa reunião? Não houve essa reunião, a reunião até que não houve, com muita discussão através do membro do ITESP que organizou 4 famílias para tentar impedir, e chegou no final da tarde e não montou porque 4 famílias impedia. Só que nós somos 68 assentados. Então, 4 famílias falou mais alto que 64. Certo. Esse abaixo-assinado é outra situação, esse abaixo-assinado? Essa abaixo-assinada aqui é que a gente pedia que viesse a comissão técnica para dar assistência, pois nós não temos. O ITESP é tão incompetente que em 2007 eu mexi aqui com a cicultura, que é o bicho da seda. Esse abaixo-assinado de quando que é? Ele é 11 de 2007. Não foi atendida essa reivindicação? Não foi atendida. Protocolada no ITESP, encaminhada uma cópia para São Paulo e também não foi atendida. Então é o seguinte, quando eu fui atingido pelo veneno que a usina jogava, para você ter uma ideia, o ITESP se negou a fazer o laudo para mim, tá? Porque se dizia a ele que a usina era muito grande para brigar contra a usina. O senhor também se sente perseguido porque você não conseguiu a declaração de aptidão do PRONAF, a chamada DAP, que é um documento gratuito, obrigatório e é uma prerrogativa do assentado. Você não conseguiu ele desde quando? Desde 2008, 2007, 2008, mais ou menos. E você está sendo prejudicado nas suas vendas de produto? O milho que o senhor está falando é esse aqui que eu vou tentar filmar? Dá licença. Uma roça de milho ao fundo aqui, segundo ele, por não ter liberado o documento dele por perseguição, ele perdeu de vender o milho para a Conab, porque até agora, disse ele também, confirmou que estava esperando o programa de aquisição de alimento, o PEPAS do governo do estado, e eles não vêm aqui, e não vieram aqui também. Então ele, em função de não ter esse documento, ele não pode vender os seus produtos. É isso, senhor Carlinhos? Isso mesmo. Então, o produtor gasta, trabalha
mas depois não tem um retorno à altura. E não tendo retorno à altura, o que está fazendo a maioria dos assentados? Começando a trabalhar fora para sobreviver. E aí o ITESP, o que ele faz nesse momento? Ele, para tentar encobrir as muitas ilegalidades que tem, que eu concordo, que aqui tem algumas ilegalidades sim, no assentamento. Mas ilegalidade que faz vista grossa o próprio ITESP e colocada pelo próprio ITESP. Aí, para poder que essas ilegalidades deles não venham à tona, eles tentam perseguir quem bate contra elas. Com relação ao plebiscito, o senhor foi um dos agentes que promoveu um plebiscito aqui na região do Pontal do Paranapanema, no sentido de retirar o ITESP do credenciamento, foi isso, seu Carlos? Isso, esse plebiscito na época foi feito. Quando foi feito? Isso foi por volta de 2006 também. Qual que foi o resultado desse plebiscito? O resultado desse plebiscito, nós ganhamos com 3.940 votos, mais ou menos. Que significa esses 3 mil? Contra que o ITESP, para que o ITESP não tivesse o mando sobre os assentados do Pontal. Então os assentados... Isso, querendo que fosse outro órgão que assumisse. Poderia ser INCRA, outro órgão, mas um órgão competente. E quantos queriam que o ITESP ficasse? O ITESP teve 440 votos. Então foi 3.900 e poucos. Contra os 400 e poucos. Então... a maioria quase que absoluta dos assentados do Pontal do Paranapanema não queria o ITESP quanto... Não queria. E aí, Mauro, o mais grave que eu olho é que aí vem um monte de pessoas através da mídia falar em liberdade. Liberdade como? Se nós é obrigado a aceitar quem está nos prejudicando, porque o Estado quer? O senhor foi consultado? Não. Você soube de algum assentado que foi consultado se queria o ITESP ou não? Não. Então é o seguinte, nós estamos sendo empurrado eles goela abaixo, sem dar assistência, comendo o dinheiro do Estado, que é o nosso dinheiro, tá? Porque o dinheiro do Estado não é do governador, não é ele que é rico, é o dinheiro nosso. Dos impostos que nós contribuímos com o nosso trabalho. E aí eles ganham lá dentro de uma sala fechada, com ar-condicionado, enquanto nós estamos no sol, quebrando a cara e perseguido, então. O senhor se sente perseguido. Quais que são suas considerações finais nesse vídeo aqui para a gente transmitir no Facebook? As minhas considerações finais, Mauro, é o seguinte: a gente está tentando aí ver se a gente leva o conhecimento da justiça, já um pouco sem muita crença da justiça, porque o chefe do GTC de Teodoro já chegou até a gritar para alguns assentados lá que não existe lei, que eles é a lei e quem manda é a eles. Então eu até preocupo porque é o seguinte: nós vamos encaminhar algumas reclamações ao juiz. Mas estou preocupado, porque se é eles que mandam... Qual que é o recado que você tem para o Instituto de Terra do Estado de São Paulo? O recado que eu tenho para o Instituto de Terra é que eles analisassem melhor o órgão deles, fiscalizassem de verdade, conversando com cada um assentado e procurando ver a documentação deles em que pé anda. Então você acha que a verdade não chega lá na diretoria, não chega para o senhor governador? Não chega. Mauro, e se eles quisessem fosse um pouquinho mais ágil, não precisava nem fazer muita consulta não. Esse assentamento tem 14 anos. E dentro desses 14 anos, aqui as mulheres assentadas nunca tiveram auxílio doença, tá? Porque quando elas ganham neném, que elas encaminham, os documentos se perdem no meio do caminho. Tem pessoas aí que tem recibo para receber há 8 anos, nunca conseguiu. Então, muita propaganda. Propaganda e nada que possa resumir, como dizer assim, existe um órgão que está cuidando e dando assistência. Eles não, eles estão ganhando o salário deles, gabinete de emprego. Entendi. É somente isso. Seu Carley, eu agradecer aí o vídeo aí. Então, aqui o senhor reside com seus familiares? Com meus familiares, enquanto o próprio ITESP diz que eu estou ilegal, e eles é tão incompetente dizer que eu estou ilegal, porque na realidade eu moro aqui quando foi fundado o assentamento. E alguns deles que estão iniciando, que vem me dizer que eu estou ilegal, eles não sabem que esse assentamento aqui hoje, eu fui uma das pessoas responsáveis para montar o acampamento. Tá? Eles não sabem disso. E eles não sabem que quando eles passaram o documento da titularização do direito de usufruto para mim, que eu tinha 72 horas para mudar para o sítio, eu já estava dentro do sítio. A incompetência é tão grande que eles não conseguiam ver que eu já estava dentro do sítio. Seu Carley, muito obrigado aí pela atenção. Tá?